Aí está ela, olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Viena, na Áustria, é a embaixadora da Rede Meu Norte Brasil na Europa, lá no velho continente. Olá, Socorro Sampaio, boa tarde. Para você já é boa noite. Está tudo bem? Você é um luxo, sabia? Somos, mas eu não sou mais que o Francis, não, viu? Francis aí zerou. Boa tarde a todos aí no Brasil. Bom, Franci, é o Não, seguinte, Francis, tá Socorro é chiquérrimo. insuperável. Socorro é insuperável. eu não ia falar, mas quem assistiu Casa Gucci, o filme. Eu assisti um trecho do assisti. documentário. O Assisti. Eu filme assisti. Casa Gucci. Maravilhoso. Pois esse aqui é um Gucci de encomenda, seu farol. Que há aqueles que são feitos personalizados, customizados. Personalíssimo. Aqui tá um personalíssimo, tipo os secretários do Rafa Boy, personalíssimo. É um Tá Gucci que entendendo? fala mandarim, Amadeu. Ora, mas Hoje não tem mais nenhum Gucci no comando dos negócios, né? tudo Se empresário profissionalizaram, agora. Mas vamos lá, mas vamos falar mesmo aqui é do Trump. Vamos falar do Trump porque, olha a manchete aí, ó. Donald Trump. Olha aí, Farol. E não é fake news. Não. É verdade. Estado do Colorado, nos Estados Unidos, torna Donald Trump inelegível. Mas ele pode ser votado no resto do país. Explica para nós, Socorro. Olha, por enquanto, Amadeu, é porque o medo dos trumpistas é que essa decisão possa ir ter um efeito cascata nos outros estados e o presidente não possa realmente ser candidato nessa eleição disputadíssima já do próximo ano. O Supremo é como se os estados americanos, cada um tem o seu Supremo, como se fosse o Superior Tribunal, um Tribunal de Justiça no Brasil. Então, foi o Supremo Tribunal de Justiça do estado do Colorado que decidiu que o ex-presidente Donald Trump não pode ser presidente, não pode ser candidato a presidente de novo, porque ele simplesmente está inelegível. E isso no estado do Colorado. E por que o tribunal decidiu que o Trump está inelegível? Pela participação dele da invasão do Capitólio no começo, em janeiro de 2021. Os juízes decidiram que essa participação, baseados na Constituição americana, tem uma emenda, 14ª emenda, que ficou bastante falada nos últimos meses, por causa dessa emenda proíbe que qualquer pessoa que tenha participação, que tenha envolvimento em um ato de rebelião, possa ocupar um cargo público federal. Então, por causa disso, o Trump no estado está inelegível nas próximas eleições do dia 5 de março, que são as eleições primárias do Colorado, em que os republicanos do Colorado vão lá, tem uma cédula, e vão lá escolher qual candidato que eles acham que vai representar os republicanos contra o presidente Biden. Foram 7 juízes, foram 4 votos a favor de tornar o Trump inelegível, 3 contra. E a maioria disse que a Constituição americana proíbe esse envolvimento de quem participou de uma insurreição, que ocupa cargo federal. A maioria disse que o Trump tentou, sim, mudar o resultado, fraudar o resultado da eleição de 2020 e que ele incitou a invasão do Capitólio em 2021. Então, ele não pode ser candidato, o nome dele não pode nem aparecer na cédula dessa eleição do dia 5 de março. Agora, o que vai acontecer? O Trump já disse que vai apelar. Ele vai apelar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, ao Supremo dos Estados Unidos. E foi por isso, justamente por causa desse direito que o Trump tem para apelar, Amadeu, é que a decisão, o Tribunal do Colorado decidiu, então, suspender essa decisão até o dia 4 de janeiro, que é o prazo final para certificação das cédulas de voto das primárias no Colorado. Então, se o Trump não apelasse, a célula nem teria mais o nome dele. Mas ele provavelmente já disse que vai apelar, então a célula das primárias terá o nome de todos os candidatos, terá lá o nome do Trump, ele pode ser votado, e aí a gente vai ter que esperar a decisão do Supremo. Primeiro, o Supremo Tribunal Americano vai decidir se vai pegar o caso. E depois a gente tem que esperar a decisão do Supremo, se o Trump é inelegível ou não. Foi uma ação movida por um grupo pequeno,
de moradores, de cidadãos do Colorado. 3 estados já moveram ação semelhante. As ações foram, o recurso foi negado, essa ação foi negada, foi rejeitada. Agora, é possível que, com isso, outros estados também movam uma ação semelhante. O presidente Trump, mais uma vez, disse que é vítima de uma perseguição, que a democracia está sendo ameaçada e que garantiu que vai apelar, e também está tendo aí a solidariedade de outros adversários políticos, de rivais dessa corrida presidencial, como é o caso do Vivek Ramaswamy. Ele já anunciou, candidato a candidato dos republicanos. O Vivek disse que se o Trump não tiver o direito de concorrer a essa eleição, as primárias do Colorado, ele também não vai concorrer. Ele vai retirar o nome dele do estado em solidariedade ao republicano. Amadeu. Seria bom, né? -2. É o seguinte, deixa quem quer lá, mas se é com os americanos. Porque não há dúvida sobre a participação do Trump lá no Capitólio. A questão toda é que na Suprema Corte os republicanos têm maioria. Então, se a Corte pegar o caso, ele vai ser liberado, né, França? Sim, Amadeu, é minha aposta. Inclusive, eu acredito que talvez nem pegue o caso. E mesmo que pegue o caso, o Trump ele não se tornará inelegível. E mesmo que essa decisão no Colorado reverberasse para a eleição presidencial de fato, Colorado já é um estado que tem uma tendência democrata. O Biden venceu nas últimas eleições no Colorado, conquistou os 9 delegados do estado, então não faria tanta diferença na soma final, no cálculo, para definir o presidente estadunidense. Então, eu acho muito difícil, Amadeu, não ter o Donald Trump como candidato a presidente nas próximas eleições. E aí aguenta o Trump 4 anos, pois não, Ari? Olha só, essa mesma ação, como a Socorro disse, já havia sido proposta e rejeitada em estados como Minnesota, New Hampshire, mas no Colorado a Corte Estadual resolveu dar o ok. Gente, a Suprema Corte de lá é como se ela fosse formada inteira, não, estou exagerando, obviamente, mas na sua maioria, por Nunes Marques e Andrés Mendonça, em relação ao paralelo aqui com o Brasil, que são 2 ministros alçados ao Supremo pelo Bolsonaro. Ela foi moldada pelo Trump. Então, eu acho que a Suprema Corte vai pegar o caso para botar uma par de cal nessa iniciativa do Colorado. Acredito que não vai ser isso que o vai tornar inelegível. E só para registrar, é a primeira vez que esse artigo da Constituição norte-americana, que é uma Constituição fininha, ela não é grandona como a nossa, é a primeira vez que esse artigo é usado, para você ver como o Trump realmente, para o bem e para o mal, em geral para o mal, ele é um divisor de águas na política norte-americana. Mas, Ari, quantas vezes um presidente tentou a insurreição nos Estados Unidos? Nenhum, ele é o primeiro. É verdade, por isso que eu digo, é a primeira vez que a cláusula de insurreição é usada. Pois não, Socorro? Só para esse tribunal do Colorado, alguns democratas, juiz democrata de tendência democrata, votou contra. Porque eles alegam que o presidente, apesar de ser acusado, ele não foi condenado. Então, como ele ainda não foi condenado por realmente fraudar as eleições, por essa insurreição, por essa rebelião, essa foi a explicação de alguns juízes que votaram contra. Socorro, vamos passar aí para o Daniel Alves. Está marcado o julgamento. Qual é a situação dele agora? O destino do jogador brasileiro vai ser decidido aí no começo do próximo ano. A Espanha marcou o julgamento do Daniel, que é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos no final do ano passado em uma boate em Barcelona. Então, o julgamento está marcado para começar no dia 5 de fevereiro, às 10 horas da manhã, e segue até o dia 7. Então, de 5 a 7 de fevereiro, na Espanha, em Barcelona. A acusação, o Daniel, inclusive, ele foi preso. O Daniel foi preso. Isso aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado. Poucos dias depois, no dia 20 de janeiro, o Daniel foi preso e ele ficou em prisão preventiva e está em uma penitenciária de Barcelona desde então.
A defesa já entrou com inúmeros pedidos, foram mais de 3 pedidos, entre 3 e 4 pedidos, para o Daniel acompanhar o processo em liberdade. Todos os pedidos foram negados. A acusação está pedindo 12 anos de prisão para o jogador brasileiro, que é a pena máxima, e também pede que ele pague uma indenização à mulher, uma indenização de 150 mil euros, que em real dá mais ou menos 800 mil reais. Isso seria pelos danos físicos e psicológicos causados à vítima. Esse depoimento da vítima lá durante o tribunal vai ser um depoimento, claro, a portas fechadas, ninguém vai vê-la, e eles também não vão se encontrar, acusado e vítima não vão se encontrar no tribunal. A defesa já tentou fazer um acordo, defesa e acusação se reuniram, tentaram fazer um acordo, até para que não chegasse a um julgamento, para que de alguma forma, alguma declaração do Daniel, ele pudesse ter aí a possibilidade de reduzir a pena. Nunca houve acordo. A defesa, o Daniel, que sempre bate na tecla, o Daniel diz que ele é inocente, ele mudou a versão dele várias vezes. Primeiro disse que não conhecia a garota, nunca tinha visto. Depois disse que não havia, conhecia, mas não havia feito sexo. Depois disse que fez, mas que foi consensual. Então, ele já mudou esse depoimento, essa versão dele várias vezes. Daniel deu uma entrevista para um canal de TV espanhola em junho, no começo de junho. Ele disse mais uma vez que é inocente. Ele chegou a pedir desculpa à vítima, disse que não sabe por que ela inventou essa história, pediu desculpa à mulher também, a esposa dele, a Joana, ou Juana Sanz, disse que quer viver a vida inteira com ela. E agora, Amadeu, vai ter que ver o que vai sair dessa decisão, desse julgamento. O jogador brasileiro pode pegar aí 12 anos de prisão pelo estupro de uma mulher de 23 anos em Barcelona. Situação aí do Daniel é parecida com de muitos jogadores brasileiros, Apoliana, que se acham, sei lá, acima de tudo e inimputáveis, né? É parecido com a maioria dos homens, né? Muitos homens que cometem algum tipo de violência física, psicológica, sexual contra mulheres, eles têm esse perfil de achar que as mulheres são objetos, que as mulheres são domináveis, são um pertence, algo que é deles, e com elas eles podem fazer, conosco eles podem fazer o que eles quiserem. Acho que, de fato, a punição, nesse caso, a condenação, ela precisa acontecer para que sirva, claro, de encorajamento. Eu sempre falo aqui sobre essa necessidade de encorajar as mulheres a denunciar, a falar, a procurar a polícia, a procurar um auxílio, uma rede que possa acolher, uma rede de acolhimento, mas que a mulher tenha, de fato, veja casos como esse chegando ao fim, chegando a uma punição, e assim elas possam também, caso de serem vítimas de algum tipo de violência, denunciar. Marta? Amadeu, a gente vê diariamente casos como esse, o que me deixa mais triste, nem mais impressionado, infelizmente, é como essas figuras, na maioria das vezes esses homens, quando são famosos, quando são jogadores, quando são cantores, quando são uma figura pública, como eles se apoiam, né, uns aos outros. A gente, se for ver um comentário de uma publicação a respeito disso numa rede social, vão ter vários tipos de comentários ali, mas entre eles o mais impressionante é que ainda vão ter pessoas que vão estar defendendo ele, inclusive mulheres, que eu acho que é mais absurdo ainda, pessoas defendendo criminosos que cometem abusos desse tipo. E aí sempre eles usam aquele argumento, aquela tentativa de justificar o crime colocando culpa na vítima. Aqui no Brasil a gente já viu um caso que a vítima foi colocada, que o caso na verdade foi classificado como um estupro culposo, como se a culpa fosse da vítima por ela ser estuprada. Então, a gente vê absurdos e mais absurdos a respeito disso. A violência contra a mulher cresce a cada dia mais. Infelizmente, a gente só vê com mais frequência casos desse tipo nos jornais, no nosso dia a dia mesmo, na nossa comunidade, e que lá isso seja diferente e que ele seja punido da forma como deve ser, a punição máxima que deve ser aplicada aí para esse caso. Mais algum comentário sobre essa situação do Daniel Alves, Socorro?
Amadeu, culpado ou inocente, a justiça vai decidir, né? Mas triste fim de carreira para um grande craque brasileiro. É realmente lamentável. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Aqui, só para dizer que aqui ainda pode fazer protesto, tá? Aqui ainda pode protestar contra o governo, cidade. Não tem problema, não. Que bom, né? Até amanhã. Aqui, você chama o que o Ari faz comigo de protesto? Sim. Deus do céu. Aí? Aí, viu? Ele tenta me calar a cada instante. Aí. Restaurante Sítio Mirante do Lago. É um lugar incrível. Você tem lá a natureza, a tranquilidade. Você fica em paz. Você leva familiares, amigos. Olha lá, tem um lago, tem as piscinas, tem pesca e pague, tem a criançada podendo brincar lá com os cavalos, você pode dar uma volta nos caiaques, e a comida é insuperável, insuperável lá no restaurante Sítio Mirante do Lago, que fica lá na estrada da Usina Santana. É clima de fazenda que está lhe aguardando.